Alguém já disse que numa guerra a primeira vítima é a verdade. E quando é uma guerra eterna, como essa que eu vou comentar, essa guerra do assim chamada de situação geográfica Afeganistão, que não existe, a verdade foi-se para o ralo há muito tempo. Aqui no Brasil, principalmente. Então eu começo com uma crítica ao que eu tenho ouvido falar aqui no Brasil. Por quê? Porque os comentaristas e analistas políticos se dividem em dois. Os da esquerda, que todo mundo já sabe o que fala, como sempre falaram, e aqueles que se consideram da direita, ou conservadores, para o que, infelizmente, gerou um grupo de analistas políticos, ou que se pretendem analistas políticos, que fazem exatamente igual à esquerda, só que ao contrário, um sinal ao contrário. Então, eu cheguei a escutar alguém defendendo o conservadorismo do Talibã. My God! É isso? Então nós vamos ver o que é que realmente está acontecendo, o que é que aconteceu e o que é que pode continuar acontecendo no assim chamada posição geográfica chamada Afeganistão. A ideia que me parece mais apropriada foi a de todos os comentaristas que eu sigo, Daniel Greenfield, da Front Page Magazine, escreveu um artigo dizendo que o Afeganistão não caiu porque nunca existiu. E é verdade. O exército afegão largou as armas porque nunca existiu também. Não apenas porque muitos dos 300 mil soldados eram imaginários. Não eram imaginários, eram reais. Mas seus membros nós vamos ver depois as etnias do Afeganistão, grande parte do exército, os 300 mil homens do exército afegão, são pashtus. E pashtus é a mesma etnia do Talibã. Eles se renderam simplesmente aos seus companheiros talibãs, ou fugiram para o Irã ou Uzbequistão, dependendo das afiliações tribais ou religiosas, que, ao contrário do Afeganistão, elas existem. Aqui, o Afeganistão tem uma pequena fronteira também com a China, exatamente com a província de Shenzhen, aonde estão os uigures, que são muçulmanos sunitas. Ora, para lá fugiram todos os afegãos sunitas. Os xiitas fugiram para o Irã. O Afeganistão nunca existiu, foi uma farsa. O exército existia um exército chamado Exército do Afeganistão, com símbolos, uniformes, etc., tudo. Porque os Estados Unidos gastaram 90 bilhões de dólares. É isso. 90 bilhões de dólares. Esses 90 bilhões de dólares saem da onde? Do bolso dos pagadores de impostos dos Estados Unidos. Então, os americanos sustentam, o povo americano sustenta uma guerra da qual quem ganha dinheiro são as indústrias armamentistas. Só. Estas não pagam nada. Esses 90 bilhões, para eles, é
uma encomenda de 200 tanques de guerra ou coisa parecida. E ele não tem o menor problema. Então, o que acontece é o seguinte: quando Biden anunciou que ia sair, e nós vou comentar adiante que Biden tinha razão ao fazer isso. Quando ele anunciou que ia fazer, o que aconteceu? Fugiu todo mundo, até o presidente, porque é tudo falso, nada era verdadeiro no Afeganistão. Vocês vão ver o mapa que daqui a pouco será colocado aí, e uma lista das etnias. Diz ainda Daniel Grisfield: o Afeganistão não é um país, é um campo de guerra da Idade da Pedra, de tribos em conflito, grupos étnicos, denominações islâmicas e senhores da guerra, tripulados por jovens com velhos rifles russos e americanos. Ao contrário da ficção de um Afeganistão democrático, eles morrerão por isso. Nos próximos anos você verá algum desses mesmos soldados que largaram suas armas lutando e morrendo por tribos e senhores da guerra. Até mesmo lutando contra o Talibã e outros a favor do Talibã numa guerra sem fim. A guerra eterna não é algo que foi inventado depois de 11 de setembro. O Afeganistão sempre esteve em guerra. E aqui eu faço mais uma crítica. Tudo que eu ouço é dizer: o Afeganistão estava melhorando, que eu ouço aqui no Brasil, estava melhorando porque os Estados Unidos entraram lá, as mulheres já tinham direitos disso, direitos daquilo. Nós vamos comentar isso aqui adiante. Uma maravilha, o povo afegão está satisfeitíssimo com a invasão americana. Então, tudo começou em 2001 com o ataque ao Afeganistão do George W. Bush, por causa do ataque às torres, para tentar encontrar a Al-Qaeda e destruí-la. Nada mais mentiroso do que isso. Porque desde 1980 que os Estados Unidos estão envolvidos lá. Porque em 79, depois do fim da Guerra do Vietnã, a União Soviética acreditou: bom, agora é a nossa vez. E invadiu o Afeganistão em 79. Ora, como é que os senhores da guerra, eu digo os senhores da guerra ocidentais, iam poder ficar sem vender seus armamentos? Acabou a Guerra do Vietnã, começou a haver dificuldades, porque as Forças Armadas Americanas voltaram para casa com todos os seus equipamentos e tal, não precisavam de mais nada. Não ia ter nenhuma... a tal guerra, a Guerra Fria, que seria jogada com outro baralho, um baralho das armas nucleares, não com um baralho das armas comuns, das armas tanques, fuzis, navios, etc. Mas com mísseis. Essa, então. Ora, logo que a Rússia entrou no Afeganistão, os Estados Unidos começaram a dizer: nós precisamos tirar os russos de lá. Vamos tirar os russos? Não é possível. Isso é mentira. Não é que precisava tirar os russos de lá, porque os russos lá não faziam efeito nenhum em relação aos Estados Unidos. Nada. E a Rússia estava apenas cumprindo com a sua permanente e milenar geopolítica, a busca de mares quentes para seus portos. E, se verem no mapa, o sul do Afeganistão, principalmente as cidades, mais a segunda cidade do Afeganistão, que é Kandahar, fica próxima à fronteira com o Paquistão e a poucas milhas do Oceano Índico, a poucas milhas de Karachi, que é porto de mar, no Oceano Índico, porto de mar quente, coisa que a Rússia não tem.
a Rússia só tem portos em mares gelados, com exceção do Mar Báltico, mas que para sair do Mar Báltico, se vocês derem uma olhada no mapa, vão ver, tem que passar pelos 3 países bálticos, pela Alemanha, pela Finlândia, pela Suécia de um lado, pela Dinamarca do outro, para sair lá em cima e ainda pegar a Noruega. O outro porto de mares mais quentes seriam os portos da península da Crimeia. Sevastopol é um deles. Simferopol. Mas o que acontece? Também, para sair do Mar Negro, tem que passar pelo Bósforo, aonde tem a Turquia, de um lado, a Grécia do outro. Logo adiante, quer dizer, é Turquia dos 2 lados no Bósforo, mas logo abaixo vem o Mar Egeu, ali tem a Grécia. Os outros portos russos, com exceção, por exemplo, de Vladivostok, lá no Pacífico, que no verão é um mar bom, é um porto bom, mas no inverno gela. Todos os demais são, como o principal porto da Marinha de Guerra russa, continua sendo e sempre foi Murmansk, no Mar Ártico. E também, antigamente, Port Arthur, que foi perdido na guerra com o Japão, etc., mas isso é um outro assunto. Então a Rússia estava fazendo o seu papel. Vamos pegar o Afeganistão e atravessar o Paquistão. Então os Estados Unidos começou a dar dinheiro, e a China, para o Paquistão. Inclusive armas nucleares. Para um bando de malucos, para um bando de incapazes de raciocinar, de irracionais. E lá no Paquistão existiam, e ainda existem as madraças, aonde se estuda o Corão 24 horas por dia. Quer dizer, obviamente tem algumas horinhas para dormir e sonhar com Mohammed. Ora, são esses chamados estudantes que em Pashto, Pashto é a etnia, Pashto é a língua, o idioma. Em Pashto, estudante se chama Talibã. Então, Talibã são os estudantes que começaram a receber dinheiro e armas americanos para entrar no Afeganistão, chamado Afeganistão, e tentar expulsar os russos. Logo, os mísseis de uso pessoal, como o Stinger, foram entregues para os talibãs. Os Estados Unidos informaram e armaram o Talibã, acreditando, temos aliados. Não tinham. Assim que os russos saíram, os talibãs viraram contra. Os russos saíram de lá porque botaram 3 divisões. 3 divisões, aquele bando de selvagens lá, ele te toma conta rapidinho. Não sabiam o que iam enfrentar. Porque na hora de se unir contra um inimigo, eles se unem. Como a Rússia fica ao norte, entrou pelas províncias do norte, onde o Talibã não é forte, mas aonde tem os senhores da guerra. Isso não é nem medieval, isso é Idade da Pedra, mas continua exatamente assim como é. Eles estão brigando entre si, aí dizem, tem um russo ali, eles juntam, vão lá, porque matam. Até hoje, os mais velhos confundem russos com americanos e até com ingleses, que ouviram falar quando eram crianças, que tomaram conta de lá durante anos. Se vocês querem aprender
Olha, eu me esqueci do nome do autor do livro, mas o filme, O Homem que Queria Ser Rei, com Sean Connery, e vocês vão ver que no final do século XIX, eles ainda cultuavam Alexandre o Magno, chamavam Alexander, Iskander. Olha, eu esqueci, desculpem, mas eu não peguei aqui o nome do autor do livro, é um famoso escritor inglês. Alguém que está ouvindo, lembre e põe aí, por favor, que eu esqueci. E vocês vão ver o que era. Bom, os Estados Unidos, portanto, estão envolvidos no Vietnã. É mentira que é desde do ataque às torres. É desde 1980. As duas últimas décadas do século passado. Em 89, os russos saíram, porque não aguentaram mais. Saíram aliviados. Tiveram dezenas de milhares de mortos e feridos. Perderam fortunas em helicópteros de última geração, jatos, armamentos, tanques, tudo. Porque se vocês olharem a geografia do Afeganistão, vocês vão ver que não adianta ter o maior blindado do mundo, porque você não consegue subir. Não tem como. São montanhas feitas de pedra. Ora, vai escalar isso com um carro de lagartas? Bom, Daniel Greenfield ainda nos diz que, antes de nós, os russos queriam que os afegãos fingissem ser comunistas. Eles fingiram. Tinha até o Partido Democrático do Povo. Queríamos que eles fingissem que... E os americanos, então, agora, queríamos que eles fingissem que eram democratas. Eles fingiram. Mas os afegãos não são afegãos. São pashtuns, uzbeques, tadjiks, balochs, hazaras, turcomanos, muçulmanos sunitas, muçulmanos xiitas, aimaks, nuristani e um monte de outras etnias que vão aparecer aí. O resto é fantasia temporária. A existência de um país chamado Paquistão, com um presidente, uma assembleia, um congresso funcionando, é simplesmente mentira. Nunca existiu. Era falso. E os americanos e os russos perceberam e caíram fora aliviados. Os americanos não, mas nós vamos ver por quê. Não são os americanos. Não são os americanos, mas alguns. O aldeão rural médio não pensa em ser cidadão de nenhum país que se chame Afeganistão. Ele se preocupa pouco com eleições, estão se lixando para eleições. E seus mais velhos confundem, como eu já disse, os americanos com os russos e às vezes até com os britânicos. As elites em Cabul, na capital, ficam felizes em se enfeitar com as conquistas do poder, com títulos de presidentes e constituições que ninguém mais sabe que existe. Ninguém está interessado porque a grande maioria é analfabeto. Não sei nem como ler. Aliás, os muçulmanos não. Esses aprendem porque aprendem a ler o Corão. E para aprender a ler o Corão, tem que saber ao menos a língua parecida com o árabe que haja por lá. A USAID, Agência Americana para Desenvolvimento, paga meninas em Cabul para bancar o feminismo e universitárias para falar sobre relações internacionais. Você sabe que é mentira tudo isso? Aquelas grandes... Claro, não é que não haja nenhuma. Mas como que em 10 anos fizeram um movimento feminista num país daqueles e depois põe a culpa no Talibã, dizendo que o Talibã é que é contra as mulheres? Por favor, estudem islamismo. Por favor, leiam o Corão
Leiam a história de Mohammed, leiam para ver que não é o Talibã que trata as mulheres dessa maneira. O Talibã é um pouco mais. Exige a burca, aquele negócio tudo. Os outros não. Aliás, seria algo de acrescentar nesse vídeo, mas talvez eu faça um outro, é que está havendo sim uma modificação muito importante no Islã. O príncipe coroado da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ele está mudando e, inclusive, desafiando os ulemás, mulás, wahhabitas, falando em nome de Wahhab, dizendo: Wahhab, se estivesse aqui, não aprovaria nada disso. Isso tem um artigo muito bom, uma entrevista longuíssima com ele, que eu tenho aqui, mas não me lembrei para pôr nesse vídeo. Pensei que... Porque, de maneira geral, é sobre tudo sobre a Arábia Saudita. Mas o mais importante é que o próprio príncipe está interessado e tem apoios na família real para mudar até mesmo a visão wahhabita do Corão. Mas isso é a Arábia Saudita. Isso não é pashtuns. Bom, agora todos saíram, os americanos saíram, provavelmente acabaremos financiando alguns deles ainda. E desta vez, talvez não sejamos estúpidos o suficiente para pedir que se realizem eleições ou qualquer outra bobagem de construção de nações do Deep State americano. Isso é Daniel Greenfield e eu concordo 101% com o que ele está dizendo. E mais, isso não passa de uma grande hipocrisia. Estados Unidos, policial do mundo, vamos criar democracias, porque nós temos a democracia. Em primeiro lugar, existem sim pessoas bem intencionadas nesse sentido. Algumas existem. Acreditam: olha, nós estamos vendo aqui um país, nós vamos lá e vamos fazer com que esse povo se movimente, com esse povo se democratize e aprenda as benesses da liberdade, as benesses da democracia. Só que dão com os burros na água sempre. Sempre. A Europa não foi cristianizada apenas por palavras, foi pela espada também. Não foi apenas por palavras. E eles querem impor algo muito menos importante, que é a democracia. Que eles não interessam, eles não sabem, eles não querem, não adianta. O que está acontecendo no Afeganistão já está acontecendo e vai acontecer no Iraque também. Se não me engano, foi Ambrose Evans Pritchard. Ambrose Evans Pritchard, no The Telegraph, escreveu um artigo dizendo que a história fará justiça a Biden. Por quê? Vamos ver? Vamos lá. Porque aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é o seguinte: Biden, demônio. Trump, não digo Deus, mas santo. Esta é a primeira crítica que eu fiz no início do vídeo. Passou-se a ter no Brasil dois tipos de comentarista. E o pior, os novos estão imitando os velhos, com o sinal trocado. Só. Então, Biden, olha o que ele fez, que coisa horrorosa que ele fez. Coisa horrorosa que ele fez é o seguinte: em fevereiro de 2020, portanto há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, foi assinado por Donald Trump o acordo para trazer paz ao Afeganistão entre o Emirado Islâmico do Afeganistão, que não é reconhecido pelos Estados Unidos da América, tá? Isso é o título,
como um Estado e é reconhecido como o Talibã, o Estado do Talibã, pelos Estados Unidos da América. Esse é um acordo assinado por Donald Trump em fevereiro de 2020. Os Estados Unidos estão... Está em inglês aqui, eu não traduzi. Os Estados Unidos estão comprometidos a retirar todas as forças militares americanas e dos seus aliados da coalizão, incluindo o pessoal civil não diplomático, quem faz contrato de seguro, security contractors, trainees, assessores, serviço de pessoal auxiliar, dentro de 14 meses. Fevereiro de 2020 mais 14, abril de 2021. Os Estados Unidos, seus aliados e a coalizão tomarão as seguintes medidas nos primeiros 135 dias. reduzirão o número de forças americanas no Afeganistão para 8.600 e proporcionalmente reduzirá também o número dos seus aliados e de forças aliadas. 2. Os Estados Unidos, seus aliados e a coalizão retirarão todas as forças em 5 meses, incluindo desmantelamento de todas as bases militares. Com este compromisso e ação, as obrigações do Emirado Islâmico do Afeganistão, que não é reconhecido pelos Estados Unidos, isso está no documento, eu não estou dizendo, eu vou ler aqui. Obligations of the Islamic Emirates of Afghanistan, which is not recognized by the United States as a state, como um Estado, and is known as the Taliban, é reconhecido como o Talibã. Portanto, é um acordo entre Trump e o Talibã. Porque está dito aqui, não reconhecer. E eles têm toda a razão. Porque não existe esse Estado do Afeganistão. Quem criou a mentira, quem criou a falsidade, sabe que é falso. Então ele sabe que é falso. Não existe Estado. Não pode reconhecer um Estado que não existe. Então, isso é dito a cada momento em que se fala no Islamic Emirate of Afghanistan, eles dizem, which is not recognized by the United States of America. Os Estados Unidos, seus aliados e a coalizão retirarão totalmente todas as forças do Afeganistão dentro dos próximos 9 meses e meio. E também retirarão as forças de todas as suas bases militares. Trump. E aqui está o artigo, isso é parte do artigo de Ambrose Evan Pritchard. Trump queria trazer as tropas americanas para casa. Lembram? Desde o início do governo Trump, porque nada do que eu disse aqui é crítica ao Trump, eu acho que ele fez muito bem. É isso que ele tem que fazer mesmo. É isso que os Estados Unidos têm que fazer. Só que quando ele diz, todo mundo aplaude. Quando o Biden diz, o Biden é esquerdista. E daí? Ele apenas cumpriu o que Trump já tinha prometido. Atabalhoadamente. É esta a crítica que o Trump fez e a crítica que eu já tinha feito antes de ler o Trump. Porque se fosse conduzido, se Trump não tivesse sido roubado violentamente nas eleições, ele estaria no poder e essa retirada teria sido muito bem
planejada. Retiraria primeiro todos os civis, depois o pessoal militar, depois, eventualmente, pessoas que tivessem, vamos dizer, da elite que acredita em democracia. Tem alguns que acreditam e querem, mas sabe que não dá. Se Trump estivesse no poder, isso teria sido feito de maneira tranquila, sem grandes problemas. Biden meteu os pés pelas mãos porque ele está mal de cabeça. Não é porque ele é de esquerda. O que chamava, que Trump tinha, um síndrome, derangement, mental syndrome, é o que tem Biden. Biden está completamente gaga. Então, obviamente, o que é que acontece? Ele faz essas besteiras. Então, Biden deve sim ser criticado. Por isso. Mas não, aqui porque ele é de esquerda. Se ele olhar para cima, ele está... vendo? Ele estava lá... Não dá para comentar isso. Esse tipo de comentário. Inclusive, comentários... Bom, deixa para lá. Então, desde o início, Trump disse: "Let's bring our boys home." Com toda a razão. Mas o lobby de guerra perpétuo de Washington, aqui já não é mais o Pritchard, é do Cato Institute. O lobby de guerra perpétuo de Washington cavou fundo para derrotá-lo e derrotar o nosso país. De acordo com Jonathan Swan e Zachary Basso, da Axios, abre aspas, apesar de toda a especulação febril da mídia sobre a agenda secreta do presidente Trump no Pentágono, o objetivo final era simples: passar um rolo compressor sobre os generais e os donos das indústrias armamentistas e tirar da América de seus compromissos estrangeiros, deixando para trás um acordo fechado que não poderia ser revertido pela próxima administração. Se Trump está lá, de novo, ele tirava as tropas do Afeganistão, tirava do Iraque, tirava da Síria, tirava de tudo que é lugar que tem americano, voltava para casa, lugar de americano é aqui, não é para viver, para tentar impingir algo que as pessoas que não estão interessadas naquilo. 6.000 mortos americanos no Afeganistão. Isso parece que subiu depois. E essa é uma estatística antiga. Mas 6.000 mortos e mais de 50.000 feridos. Nós vimos o que aconteceu na Guerra do Vietnã. O absurdo que aconteceu lá. Para quê? Para manter no poder um ditador safado, corrupto, de Gold Jim. O que aconteceu? Os Estados Unidos saíram, cresceram mais ainda, se tornaram mais fortes, e o Vietnã hoje em dia é capitalista. Comunista no nome. Né? Comunista no nome. Mas vai lá para ver. O Vietnã está crescendo. Nem essa fantasia... Bom, pandemia, nem isso fez o Vietnã perder, porque continua trabalhando e funcionando direitinho. Do jeito que eles sabem. Mas eles têm trabalho escravo. E daí? O que nós vamos fazer? Vamos lá parar, destruir um país inteiro e perder vidas americanas, brasileiras, se fosse. Eu acho também, condeno esse negócio de botar força brasileira pela ONU, no Haiti, no Congo, no Moçambique. Tudo isso, a meu ver, é errado. Sou contra tudo isso. Não temos nada que perder, porque não perdemos até, mas podemos entrar numa situação de perder, como os americanos perdem, milhares, centenas de milhares de vidas. Para quê? Para nada. Porque o pessoal continua sendo, aqueles países que eles invadem,
continuam fazendo exatamente o que sempre fizeram. Para crédito, assim, aqui acho que é do Pritchard, é meu. O presidente Biden decidiu retirar as tropas do Afeganistão até setembro. E a luta do presidente Trump contra a sua própria equipe e contra a chefia militar demonstra o poder do lobby da guerra de Washington. Se houver conflito em qualquer parte do mundo, eles querem que a América esteja lá. Para quê? Para vender arma. Só. Isto foi avisado 18ª, 20ª vez que eu digo em vídeo isso, e no curso que eu estou dando ainda na canal da doutora Fabiana. Eu disse claramente, essa é a 30ª vez que eu digo. Quem denunciou 4 dias antes de passar o poder para John Kennedy, Dwight Eisenhower, o homem que ganhou a guerra na Europa, o homem que foi com 8 anos presidente dos Estados Unidos, presidente conservador, avisou, cuidado com o complexo industrial militar. E o Deep State está ligado a ele. Agora, tem uma coisa interessante aqui que eu deixei passar para falar no final. Eu disse o seguinte aqui: construtores de democracia, hipocrisia. É o Deep State, o complexo industrial militar e a CIA. Eu estou gravando esse vídeo, não sei se sairá hoje ou amanhã, na quinta-feira 26. Na segunda-feira agora, dessa semana, o diretor da CIA, William Burns, se reuniu com o líder de fato do Talibã, vai aparecer a foto dos dois aí, em Cabul, o que marca um encontro de alto nível do grupo com o governo Biden, desde a queda de Cabul. A notícia não é com o governo Biden. Já vou explicar. A notícia do encontro entre Burns e o líder do Talibã, Abdul Ghani Baradar, chega uma semana antes do prazo final de 31 de agosto, para que os militares dos Estados Unidos concluam a evacuação de americanos e aliados afegãos e da coalizão de Cabul. Aproximadamente 21.600 pessoas foram evacuadas da capital num período de 24 horas, na segunda-feira e na terça, incluindo 12.700 evacuados em 37 voos militares. Um oficial de defesa dos Estados Unidos disse que os militares esperam uma decisão da Casa Branca na terça-feira, anteontem. Eu não soube se essa reunião houve e qual foi a decisão sobre se os Estados Unidos deixarão ou não até o prazo final de 31 de agosto. Vocês notaram como o Talibã está quietinho? Está doido que os americanos saiam logo. Estão prometendo até as mulheres, direitos das mulheres. Eu não tenho essa quantia, mas eu aposto $1 milhão. Eu vou dar um jeito de ganhar se eu perder a aposta. Como no dia em que saiu o último oficial americano daquele lugar que eles chamam de Afeganistão, vai morrer um monte de mulher que ousou tirar a burca, vão ser assassinadas em público e acabou a brincadeira, porque o Talibã e todos os demais senhores da guerra do norte do assim chamado Afeganistão, todos eles veem a mulher exatamente da mesma maneira. Bem, é isso que eu tinha a respeito do Afeganistão. E principalmente chamar a atenção para o fato de que não existe bondadezinha dos americanos que querem dar liberdade e democracia para os outros países. Eu também cheguei a acreditar nisso uma certa época, sabia? Depois eu vi o que é isso.
estão doidos para arrumar uma outra guerra. Louquinhos. Saiu do Afeganistão e o Biden deve tirar também do Iraque. Tomara que não atabalhoadamente. Talvez isso renda até essa maneira. E aí há uma crítica severíssima à maneira como foi feito. Os aviões tentavam decolar na pista do aeroporto de Cabul e as pessoas sentavam na pista, ficavam em pé ou sentadas, impedindo. O que aconteceu? 2 helicópteros americanos passaram em cima, jogando aqueles jatos hiperfortes de água para tirar as pessoas da pista. Quando vão confiar em americano agora outra vez? O mundo inteiro. Talvez isso seja bom. Porque realmente é hipocrisia. É hipocrisia. O que eles querem é fabricar aqueles helicópteros e aqueles aviões que estavam decolando. E nada mais do que isso. Não é os americanos, por favor. Todos sabem quanto eu defendo em termos constitucionais, políticos, ideológicos, principalmente uma área limpa que hoje em dia só existe numa minoria da minoria do Partido Republicano, que também desandou. E nos democratas ninguém. Então, não é os americanos. É que eles são manobrados como nós, porque a mídia recebe dinheiro desse complexo industrial militar, como recebe da Big Pharma, como recebe da Big Tech. Essa gente é toda sustentada. E como, acho que foi o Cato Institute, quando eu disse isso, que falou que Trump queria passar o rodo sobre os generais e sobre os construtores de armas. Porque os generais também ganham dinheiro para isso, para aprovar projetos, você sabe muito bem. Gente é gente. Não me venham dizer que o Brasil é um país corrupto, os Estados Unidos não. Os Estados Unidos todo mundo lá é legal, é bonzinho. É coisa nenhuma. Aqueles projetos, o projeto do F-35, felizmente parece que deu certo, mas foi extremamente corrupto, né? Com a Força Aérea. Bom, não vou tomar mais tempo, fico por aqui, como sempre, agradecendo a audiência e a paciência. Até o próximo.